De tudo um pouco. Um oferecimento CEMIG. Nossa energia, sua força. Minas Gerais. Diálogo, equilíbrio e trabalho. É poder estar com você compartilhando a palavra do Senhor. Como é bom estarmos juntos, como é bom poder compartilhar vida, poder compartilhar. Eu quero compartilhar com você um texto na Bíblia. Eu quero que você abra a sua Bíblia aí em Juízes, o capítulo 6, o verso 13. E eu quero trabalhar o seguinte: temos mais medo do inimigo ou temor de Deus? Para, pensa e reflita. Você tem mais medo do inimigo ou você tem mais temor de Deus? Eu quero compartilhar isso porque, lendo ali a Bíblia, no livro de Juízes, eu pude ali ter um momento ali conhecendo um pouco mais de um grande homem de Deus que foi Gideão. E um momento ali no verso 13, Gideão, ele responde, fala o seguinte: Gideão respondeu: se o Senhor Deus está com o nosso povo, por que está acontecendo tudo isso com a gente? Onde estão aquelas coisas maravilhosas que os nossos antepassados nos contaram que o Senhor costumava fazer quando nos trouxe do Egito? Ele nos abandonou e nos entregou aos midianitas. Algo interessante é que quando nós lemos ali a história de Gideão, a gente observa ali que os israelitas eles estavam sofrendo. Os midianitas, eles chegavam ali ano após ano e tomavam tudo que era deles, tudo aquilo que eles tinham conquistado, tudo ali o que eles estavam trabalhando em cima, os midianitas chegavam ali e tomavam tudo. E de repente, Gideão fala: gente, cadê as maravilhas de Deus? Algo interessante é que eu pergunto: você tem mais temor de Deus ou mais medo aí do inimigo? Medo das circunstâncias que se levantam? Porque Gideão, ele tinha uma característica que foi marcante para a história dele. Ele tinha aquela característica de estar ali focado nos grandes feitos de Deus. E é a característica que nós precisamos, estar focados nos grandes feitos de Deus. Você já teve experiências com o Senhor? Você já viveu experiências com o Senhor? Você já teve testemunhos daquilo que Deus fez na sua vida? Pois Gideão, ele já tinha ouvido, ele já tinha visto aquilo que Deus tinha feito, mas ele não esqueceu que Deus, ele continuava sendo Deus. Eu não sei aquilo que você tem vivido hoje, mas os grandes feitos de Deus, eles podem acontecer hoje na sua história, mesmo que não estejam acontecendo. Algo interessante que Gideão sabia, que o problema da nação não era a presença dos inimigos, mas a ausência de Deus. É isso que nós temos que prestar atenção. A dificuldade que eles passavam naquela época e a dificuldade que você pode estar passando não pode estar focada na presença dos inimigos, no tamanho dos inimigos, na quantidade de inimigos que tentam vir. Seja aí no seu casamento, seja aí questões financeiras. Não sei qual é a área que tem realmente se levantado na sua vida. Mas nós temos que focar o quê? Muitas vezes, muitas coisas estão acontecendo devido, às vezes, à ausência de Deus. Por quê? Porque Gideão, Deus fala para Gideão: eu tinha uma aliança com vocês. Fui eu que tirei mesmo vocês ali do Egito. Mas vocês desobedeceram. Vocês desobedeceram. E quando nós desobedecemos, quando nós começamos a andar pela nossa independência, a nossa própria vida, a nossa própria circunstância, sabe o que acontece? Infelizmente, quando isso se torna real na nossa vida, a presença de Deus vai o quê? Se esvaindo. É como se dessemos um cartão vermelho para o Espírito Santo e, dá licença, porque sou eu que vou conduzir. E muitas vezes nossas vidas se tornam um caos, que é a ausência de Deus, e nós temos dado poder e valorizado a presença do inimigo. Não, é porque você não tem deixado Deus ser Deus na sua vida. É porque você não tem... Me perguntaram assim, o que é deixar Deus ser Deus na minha vida? É você submeter à vontade de Deus.
É você fazer o que Deus está mandando. É você não fazer a sua própria vontade. É deixar o dono ser dono daquilo. Quando você é dono de uma bola, você pega a bola e coloca ela onde você quer. Você guarda a bola onde você considera o melhor lugar. Você empresta para quem você quer. Você tem o controle sobre aquilo. E com Deus é assim. Nós somos dele, feitos para ele, para a glória dele. Deus tem o controle da nossa vida? Se ele falar, saia daqui, vá para ali, você vai ou você vai relutar? Né? Uma comparação nas devidas proporções aí. Mas se ele pegar como aquele que pega a bola, não, você vai ficar aqui, porque aqui é o melhor lugar para você. Você vai ser uma bola falante? Não, eu não quero ficar aqui. Ou você vai entender, não, esse é o melhor lugar para eu ficar. E às vezes, nós olhamos e falamos, mas eu vejo Deus agindo tanto na vida de um, tanto na vida do outro. Eu vejo Deus fazendo milagres em tantas situações, em tantas circunstâncias de pessoas tão próximas a mim. Por que Ele não faz na minha vida? E uma característica que nós não podemos perder, que foi essa característica de Gideão, essa característica de entender que existem grandes feitos, mas para isso nós precisamos compreender que nós não podemos diminuir o padrão da manifestação de Deus. Nós precisamos ter expectativas em Deus. E essas expectativas jamais são frustradas quando nós colocamos a nossa motivação no lugar certo, do jeito certo, para que nós sejamos, sim, sustentados espiritualmente pelo Senhor. Nós precisamos, sim, ter um grande temor de Deus e nenhum medo do inimigo, porque medo não provém de Deus. Temor, sim. A diferença de medo para o temor é que o medo nos afasta. O medo nos oprime. O temor nos aproxima. O temor, ele nos faz querer ter mais intimidade. O temor nos faz caminhar. O temor nos faz conhecer. O medo nos paralisa. Muitas vezes o medo nos traz insegurança. O medo muitas vezes nos bloqueia. Então, eu deixo para você essa pergunta. Você tem mais temor de Deus ou medo dos inimigos? Se é temor de Deus, você vai viver os milagres e as maravilhas do Senhor. Porque o temor de Deus é o princípio da sabedoria. E sabedoria só se adquire com a presença de Deus constante na nossa vida. Então eu digo para você, como Gideão, ele havia experimentado, ele sabia do poder de Deus. Ele buscou, foi isso. Ele buscou essa manifestação desse poder ali, na nova história, mesmo ali estando vivendo ali uma situação tão difícil com os israelitas. Os midianitas sufocando, mas ele buscou no Senhor, com muito temor. E ele obteve muito resultado. Depois você pode continuar lendo esse capítulo, que você vai entender muito bem. Mas hoje, a minha pergunta e o meu start para você é: temor a Deus ou mais medo dos inimigos? A gente tem que ter mais temor a Deus. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você que tem, às vezes, dado mais valor a coisas que passam, coisas que não deveriam ser valorizadas. Às vezes você tem tido tanto medo daquilo que você vê, tanto medo das circunstâncias que estão ao seu redor, sendo que Deus, Ele deseja que você aumente o temor a Ele. E onde há a presença do Senhor, o verdadeiro amor, Ele lança fora o medo. Então nós precisamos investir e buscar tempo atraindo essa presença de Deus que tira todo o medo, tira toda a insegurança. E aí sim, a manifestação de Deus se torna real. Pai, que nós venhamos ter uma visão, como a visão de Gideão ali, que entendia muito bem a importância e como o Senhor era grande, como o Senhor se manifestava grandemente no meio do povo.
Ele pôde falar isso mesmo vivendo uma situação difícil. Porque da memória dele não foi apagado aquilo que dava esperança. E foi essa a mola propulsora na vida dele, que o atraiu a viver um novo tempo com o Senhor. A uma experiência que ele nunca havia vivido. Uma experiência muito maior do que aquela que ele havia comentado nesse versículo. O que ele viveu depois desta fala foi tão grande que ele nunca tinha vivido algo assim. E é isso que eu oro para que nós, todos nós aqui que estamos ouvindo essa palavra e assistindo essa mensagem, para que todos nós possamos ser como Gideão, lembrar que o Senhor é Deus, lembrar das manifestações do Senhor, lembrar do poder do Senhor e diante disso pautar a nossa vida, não em circunstâncias que passam, mas pautar no Senhor que é eterno. Eu abençoo cada um que nos assiste, não importa a circunstância, não importa aquilo que tenha passado, porque nós sabemos que não há limites para o Senhor agir, para o Senhor manifestar a Tua presença e para que o Senhor transforme o caos, que é a ausência de Deus, em um manancial de rios de águas vivas, que é onde a presença do Senhor se faz tão constante. Obrigada. Obrigada, Senhor, porque nós temos a Ti. Obrigada, Senhor, porque nós temos a Tua palavra. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é o nosso socorro bem presente no momento da angústia, no momento da tribulação. O Senhor tem palavras de vida eterna. E essa vida que nós queremos viver no nome de Jesus. Amém. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Queridos amigos e amigas, preciosos irmãos e irmãs, não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece aqui. Rede Super, inspirando você.